Olá pessoal, a paz, tudo bem? Vamos iniciar aí a nossa segunda parte da nossa segunda aula. Deixa eu só montar aqui pra gente, tá? Que vai tratar sobre a eclesia, né? De acordo com a sua página 48 e 49, do tópico 1.1.4, que vai tratar sobre a definição etimológica, definição extensiva e as principais funções da igreja. Dentro da definição etimológica, eles vão defender as seguintes ideias, tá? É uma igreja que é convidada para fora para discutir políticas públicas e também organizacionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja, ela também tem as suas responsabilidades sociopolíticas, né? Ela também deve participar desses tipos de discussões na tentativa de propor um sistema organizacional da sociedade que possa beneficiar a todos. A igreja, por exemplo, não deve puxar sardinha, né, na escolha de determinados políticos, porque os mesmos vão, de certa forma, prevalecer as ideias ou os ideais de determinadas congregações. A ideia de culto é algo muito relevante também para a eclesia, dentro da sua definição etimológica, porque é um convite que vai ser feito para que as pessoas saiam de dentro das suas casas, de dentro dos seus templos, e pratiquem essas ações em praça pública, dando àquelas pessoas condições de participarem do louvor, da oração e da pregação da palavra, principalmente dentro de contexto onde as pessoas não participam dos cultos dentro dos templos. Se a palavra eclésia significa chamados para fora, né, então a responsabilidade que a igreja tem não é de fazer o convite para que essas pessoas venham para dentro, mas sim que essas pessoas possam atender o convite das pessoas que estão do lado de fora. Somos nós em quem devemos ir até essas pessoas e não fazer o convite para que essas pessoas venham até nós, né? Hoje em dia, por exemplo, a características de eclésia, ela tem se configurado muito claramente por conta dessa pandemia, né? As pessoas não podem ir para dentro do templo por conta do isolamento social. E o que as igrejas estão fazendo? Estão sendo a eclesia. Elas estão fazendo os cultos online, né? E externando a palavra de Deus para quem está do lado de fora. Agora ninguém vem mais para dentro da igreja. Agora é a igreja que entra dentro da casa das pessoas. Então a verdadeira essência da eclésia nós conseguimos visualizar agora, né, com essa pandemia. E isso se torna interessante, porque a palavra, os louvores, as orações, elas nunca foram tão difundidas como estão sendo na atualidade. É claro que é triste você não estar dentro da igreja, você não estar dentro do templo, né, compartilhando ali, né, da amizade de um ou de outro. Isso é muito importante. Mas dentro do contexto da essência da pregação da palavra de Deus, ela tem se propagado muito pelos quatro cantos desse país. Outra ideia é a terceira e a quarta aqui, porque nós vamos fazer uma diferença entre os que creem em Jesus e aqueles que vivem de acordo com as Sagradas Escrituras. Quem participa do culto a Deus? Todos que acreditam em Jesus, né? Haja vista que se ele está ali para prestar culto a Deus, né, para orar em nome de Jesus, entende-se que ele acredite na existência do mesmo, né? Agora, existe uma diferença entre você crer que Jesus existe e você viver de acordo com aquilo que Jesus disse, que se encontra nas Sagradas Escrituras. O fato da pessoa frequentar um culto não faz dela, né, uma serva de Deus ou um servo de Deus. Serva e servo são todos aqueles que vivem de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu posso muito bem frequentar os cultos da sua igreja e não viver de acordo com a palavra. Eu vou lá porque gosto dos louvores,
Vou lá porque preciso de oração, vou lá porque eu quero ouvir uma palavra, eu sou um simpatizante da fé, tá? Mas servo de Deus e serva de Deus eu não sou. Por quê? Porque eu não acredito em Cristo? Não, porque eu vivo de acordo com aquilo que eu acho ser o certo. Eu não vivo de acordo com aquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Então existe essa diferença, tá ok? Que precisa ser muito bem observada. Existe a definição extensiva que está no tópico 1.1.5 da sua apostila, tá? Que vai dizer o seguinte na apostila: a igreja local é a reunião de pessoas, homens e mulheres dentre povos, línguas e nações, nascidas de novo, regeneradas pelo Espírito do Senhor, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se reúnem em determinados lugares para adorar o Deus vivo e promover os fins do reino de Deus na terra. O que isso quer dizer? Que o local de culto é um local para todos, tá? Todas as pessoas podem frequentar esse lugar de culto, né? Essa igreja local. Aqui nós já estamos falando de um espaço físico, do templo por si só, né? Dentro do templo, todo mundo é igual. Não importa se o camarada é branco, é preto, é amarelo, é azul, é vermelho, é careca, é cabeludo, com bigode ou sem bigode, né? Não importa, tá? Não importa se é homem, se é mulher. Todos podem frequentar aquele espaço físico. É um lugar público. Se é um lugar público, primeiramente, a Constituição ampara tal situação. Se é a casa de Deus, né, essas pessoas podem ser recebidas lá, porque aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Não tem diferença de cor nem de sexo. Ponto. Principalmente de posição social. Dentro da igreja, todos estão dentro do mesmo patamar. O camarada pode ser um médico muito renomado, chegar na porta da igreja de BMW 0 sem placa, e um outro chegar numa bicicleta Poti, toda suja de barro, né? Que quando ambos entrarem na igreja, aos olhos de Deus são iguais. Não importa se o daqui dá um dízimo alto e o daqui dá um dízimo baixo. Se o pastor faz essa diferença, ele está errado. Então aquele lugar não é a igreja, é um clube social, tá? Onde você faz distinção de quem ganha mais e de quem ganha menos. Então, dentro desse local de culto, desse espaço físico, não se tem distinção de sexo, cor ou posição social. Todos são um em Cristo Jesus. Outra ideia que a apostila dá é que dentro desse espaço existem pessoas que são convertidas, tá? Outra ideia é que essas que são convertidas são regeneradas pelo Espírito Santo e também batizadas. Outra ideia é que elas promovem os fins do reino de Deus na terra. Hoje nós visualizamos muitas pessoas dizendo: eu não vou ao templo, eu não vou à igreja porque a igreja sou eu. Beleza, tranquilo, não tenho problema nenhum de entender esse tipo de situação. Mas vamos lá. Essa pessoa, ela se converteu dos seus maus caminhos? Sim ou não? Se sim, ela cumpriu uma etapa. Ela foi regenerada pelo Espírito Santo? Ela foi batizada? Se sim, ela cumpriu uma outra etapa. Ela promove os fins do reino de Deus na terra, que, segundo Tiago vai dizer, que é cuidar dos órfãos e das viúvas nos seus dias de dificuldade. Se ela preenche esses requisitos, os 4 aí, né, ela pode dizer ser igreja. Agora, se ela não preenche esses requisitos, elas não podem dizer que são a igreja, tá? As principais funções da igreja, tá, são as seguintes: coinomia, querigma, diaconia, martúria, tá? A coinomia, segundo a sua apostila, vem do grego, que significa comunhão, promover a harmonia e incentivar a comunhão. O que é coinomia? São todos viverem no mesmo espaço físico, tá? Pensando no próximo. A ideia, por exemplo, eu vou para o culto para buscar a minha bênção. E aí você vai para o culto com o mesmo pensamento: eu vou para a igreja buscar a minha bênção. E aí está você buscando a sua
e eu buscando a minha. Ou seja, você está olhando para o seu umbigo e eu olhando para o meu. Aonde há comunhão nisso? Não há comunhão aí. O que existe é a divisão, aonde todos estão em busca dos seus próprios propósitos. Se a igreja ela é um lugar de comunhão, de se incentivar a comunhão, a minha alegria está condicionada à sua vitória e a sua alegria está condicionada à minha vitória. Quando fere-se esse princípio, não existe coinonia, não existe comunhão. Se não existe comunhão, existe divisão. Se a divisão está, o reino não consegue subsistir. Outra ideia é do querigma, que a sua apostila vai dizer que vem do grego, que significa pregação, proclamar e pregar o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro problema que existe dentro de algumas congregações. Por quê? Você fica lá por 40 minutos escutando a mensagem do profeta, né? Tem uma boa dicção, uma boa eloquência, fala bem, demonstra conhecimento. Só que ele fica 40 minutos pregando sobre Moisés, sobre José, Daniel, Paulo, Silas, sobre o diabo, Satanás, os seus anjos, o anticristo. E no final ele pergunta para você se você quer aceitar Jesus. Só que em nenhum segundo desses 40 minutos ele citou quem é Jesus. Como é que você vai aceitar alguém que ele não pronunciou? Se ele te pergunta se você quer aceitar Moisés, você pega. Ele explicou quem é Moisés, ele explicou quem é Daniel, ele explicou quem é Paulo, ele explicou quem é o diabo, mas ele não explicou quem é Jesus. Se ele não fala de Jesus em sua mensagem, não existe querigma, não existe evangelho, não existe a figura da igreja dentro daquele cenário. Tá? Você pode pregar, pessoal, sobre todos esses personagens, mas no final aponte para Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Se ele é o tema central, todos os personagens que na Bíblia se encontram vão apontar para Jesus Cristo. Tá? Outra ideia é a diaconia, que a sua apostila vai dizer que vem do grego, que significa serviço, atitude de generosidade e a prestação de determinado auxílio. Tá? A igreja ela tem o papel de auxiliar, de prestar algum tipo de serviço para a sociedade, seja ele qual for, distribuição de cesta básica, a oferta ao contato a um psicólogo, a um advogado, a um enterro. A igreja ela tem que estar aberta e ativa para atender a comunidade pela qual ela se encontra inserida. A igreja não pode ser um ambiente somente de louvor, adoração e pregação da palavra. A igreja deve ser um refúgio para todas as pessoas que estão ao redor daquela comunidade, quando precisarem ter um encontro com Deus ou com preceito religioso, tem alguém disponível lá. Por isso que em algumas igrejas é essencial a figura do assistente social, que hoje é executada pelo capelão. Se você não fez capelania ainda, procure a Secretaria da FAIT, tem um curso excelente de capelania pela FAIT Teologia. Porque o capelão ele vai se preocupar com esse processo de diaconia, da prestação do auxílio, da prestação do serviço social. Uma coisa é você ser um capelão, outra coisa é você ser um missionário, um evangelista. O evangelista vai evangelizar, o missionário vai abrir um campo. O capelão ele vai ser um assistente social, ele vai se preocupar com o assistencialismo daquela comunidade, ele vai fazer uma pesquisa para identificar quais são as mazelas das pessoas que moram ao redor daquela congregação. Temos também a martúria, que segundo a sua apostila vai dizer que vem do grego, que significa testemunho, ser testemunha fiel no anúncio da verdade da palavra de Deus. Tá? É você testemunhar, é você pregar a palavra sem precisar usar palavras. Seu testemunho prega por si só. Santo Agostinho vai dizer, prega o evangelho. Se em algum momento você necessitar usar as palavras, fale. Mas não existe necessidade, Então a martúria dentro da perspectiva da igreja, ela vai apresentar o evangelho por meio de quem você é, não por aquilo que você fala. Tá bom? Pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula de administração eclesiástica, tá ok? Procurei ser mais didático possível, então procurem ter contato com a plataforma.
Na quinta-feira nós estaremos discutindo aí por meio da live. Eu vou informando vocês melhor no nosso grupo do WhatsApp. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus possa guardar a vida de todos e que o nome do Senhor possa ser glorificado por meio da vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e beijo grande.